Olá, tudo bem? Um grande prazer receber você aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando nesse trimestre a terceira epístola ou carta do apóstolo João. E eu quero convidar a você para juntos mergulharmos nas Escrituras e aprendermos da palavra de Deus. Ok? Então vamos lá, sem mais delongas, direto ao ponto. A lição de hoje é a número 2, que vai ser ministrada agora domingo próximo, que tem o título de O verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Essa aula é extraída de um livro chamado A Terceira Epístola de João, que tem como autor o presidente da Assembleia de Deus em Parque Esplanada, em Budas Artes, é o pastor Alex de Melo. Ele é da cidade de São Paulo e tem o seu livro, que você sempre vê aqui na última página da revista, está o título do livro que foi extraído a lição. Tá ok? Então vamos lá. Os meus agradecimentos de sempre, né? A todos que contribuem conosco nessa jornada de estudo da palavra de Deus, que é de fato uma jornada incessante. Todos nós devemos sempre, não importa a idade, buscar o conhecimento através da palavra de Deus. Por quê? Porque através dela nós nos alimentamos espiritualmente. Então vamos lá. Nosso texto áureo. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. 3 João 5. Verdade aplicada. Como Jesus, devemos abundar em amor e assim sermos servos uns dos outros. O objetivo da lição são os 3 verbos comuns da editora Betel, que tem o título de, o primeiro, mostrar que o poder está em servir ao menor. Expor o verdadeiro sentido do serviço cristão. Ensinar que o propósito de Deus para o discípulo é servir. A nossa referência está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 4. É a base desse estudo. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Então, o título da lição é O verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. E aí vem a pergunta: a quem você serve? Você serve a Cristo ou você serve a si mesmo? Como anda o teu coração de servo e a tua compreensão? Como anda a tua compreensão em relação ao serviço e ao servir na obra de Deus? O tópico número 1 diz o seguinte: o que é servir? Afinal de contas, o que é servir? O conceito de servir é bastante amplo, no entanto, de forma resumida, o dicionário diz que é ser útil a alguém ou a algo, auxiliando a realizar ou conseguir alguma coisa, estar às ordens, atender um propósito, zelar por alguém. Nesse contexto, é impossível e desafiador
ser um discípulo de Cristo se não aplicar a essa atividade ou aplicarmos a essa atividade. Qual atividade? A de servir, a de estar disposto, a de estar à disposição da obra de Deus. Por quê? Porque na obra de Deus, o trabalho que a gente chama de voluntário, ele não é propriamente voluntário. O trabalho na obra de Deus, ele deve ser entendido como um chamado divino para a nossa vida. O trabalho voluntário você faz numa ONG, você faz numa associação de moradores, você faz no asilo, trabalho que você não tem a obrigatoriedade de ir, mas você vai quando você quer fazer um bem a alguém ou participar de algum evento, de alguma entidade filantrópica. No caso da obra de Deus, eu não considero como um trabalho voluntário, porque o trabalho voluntário não me tem obrigatoriedade, mas quando eu tenho um chamado de Deus, esse servir, ele se torna irresistível na minha vida, que o meu modo de vida, o meu conceito de vida, a minha concepção de vida vai passar sempre pelo servir na obra de Deus, o servir a Jesus, o servir às pessoas através de Jesus, ou servir a Jesus através das pessoas, do tanto que o nome de Jesus seja sempre glorificado. O tópico 1.1 diz o seguinte: fazer o que Deus manda. Jesus disse que quem não dá fruto, ele corta, e o que dá fruto ele poda para frutificar ainda mais. Pois bem, essa lei da frutificação, ela realmente está na natureza e deve-se podar toda a árvore que dá fruto para que ela troque sua galhada, troque as suas folhagens e possa passar por um renovo. Na nossa vida cristã, nós, hora por outra, passamos por cansaços e fadiga. E a fadiga, ela nos afasta da obra de Deus, quando não nos afasta do próprio Deus. Nós devemos ter um cuidado muito grande para sempre frutificar no tempo certo em nossa vida, na nossa vida cristã. Não há uma necessidade de eu estar inteiramente 24 horas, todo o tempo na obra de Deus, na congregação, trabalhando. Não. Há muitos que podem ajudar. Porque fazendo assim, você vai chegar ao cansaço, ao staff físico e emocional. E isso não é bom, servir a Deus assim. E nem entenda que o servir a Deus é uma obrigação, mas é um dever e nós fazemos porque entendemos que o nosso chamado em servir a Jesus, ele é maior do que a minha própria vontade. Eu não tenho vontade, porque a minha vontade é de Jesus Cristo. Então, ele poda toda a árvore que não dá fruto. Como ele mesmo diz em João 15, o machado já está posto à raiz. Mas aqui, esse podar já não é o podar de tirar as galhadas para frutificar, mas é o podar de cortar e lançar no fogo. Por quê? Para dar lugar a outra árvore. Não é diferente na obra de Deus. Como eu falei na lição passada, tem pessoas que se apoderam dos cargos na igreja e passa 5, 10, 15, 20 anos no mesmo lugar, e ele para de frutificar e impede que outras pessoas frutifiquem na obra de Deus. E isso é um prejuízo para a obra, porque nós temos que fazer a obra andar. A obra precisa andar. Assim como o apóstolo João orientou a Gaio e a Demétrio acerca da hospedagem e dispensar aquele missionário para uma outra cidade e aquele daquela outra cidade para outra cidade, o fim é que nós possamos alcançar o maior número de pessoas possível. E eu não posso sentar numa cadeira e dizer, esse trono é meu, isso é meu, eu não abro para ninguém.
Isso aqui foi Deus que me deu, isso aqui eu não troco. Eu tenho que dar espaço para a nova geração que está chegando fazer também a sua parte. E o meu procedimento vai inspirar as novas gerações. Então eu tenho que ter cuidado para que o machado que já está posto à raiz não me ceife, como o ceifa uma árvore que não dá mais fruto, que as raízes se tornaram podres. Então é preciso cortar aquela árvore. O crente fiel ao chamado divino, ele é como o Salmo 23 ou o Salmo 128, que é plantado junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo e essas suas folhas nunca secam. Então, nós precisamos ter este cuidado no nosso chamado ministerial. O tópico 1, ainda no tópico 1, diz o seguinte, no 1.2, ser humilde imitando a Jesus. Ora, o conceito de humildade, ele vem do latim, a palavra humildade, e representa, mais precisamente, o humus da terra, o pó da terra, ali aonde tem nutriente, aquela terra chamada terra preta, aonde tem nutriente, o humus, a humildade, ela vem também nesse sentido de que eu, como pessoa cristã, eu preciso entender que eu tenho um espaço e um lugar na obra de Deus. E que a obra de Deus não vive em torno de mim, mas é eu que orbito em torno da obra. E a minha humildade e a prática da humildade, o exercício da humildade, é que vai fazer com que outras pessoas sejam inspiradas ao trabalho, à obra de Deus. Por isso, nós devemos ter esse conceito bem marcado na nossa mente, de que a humildade, ela precede a honra. Então, seja um crente humilde, seja um crente sincero, não orgulhoso, não contencioso, mas um crente que compreende o seu espaço e o seu lugar na obra de Deus. Porque, amados, estamos andando em direção ao céu. E muitas pessoas, eu falo agora para nós que temos cargos na igreja, que exercemos papéis de liderança, nós precisamos exercitar a humildade. Assim como, da forma como ela vem, do pó da terra, ela vem para nos ensinar que ser humilde não é também, como é que eu vou te dizer, não é ser um bobo, mas ser humilde é ter a mente e a compreensão de Cristo. A humildade, ela difere de muita coisa. Por quê? Tem muita pessoa calada que não é humilde. Tem muita pessoa que fala muito e é humilde. Então, não é o seu jeito de falar, a sua forma de pensar, de agir, da sua pessoa em si, que vai definir se você é humilde ou não. As situações mais difíceis, e você, enquanto líder, enquanto discípulo, é que vai dizer se você é ou não humilde. É as situações que vai ser criada na sua vida e as suas reações é quem vai dizer se você é ou não uma pessoa humilde. Por quê? Muitas pessoas saem das igrejas, e hoje nós temos um grande grupo de pessoas desigrejadas, assim chamadas, que por algum motivo elas se decepcionaram com a obra de Deus e elas decidiram não ir mais à igreja. E elas preferem ficar em casa. E elas leem a palavra, elas ouvem um rádio, elas compreendem ali na internet alguma ministração e para ela tá bom. Mas, na verdade, em algum momento ela foi ferida, e essa ferida foi maior do que a sua humildade. E quando o ego é ferido, quando o ego é machucado, nós reagimos. E reagimos ferozmente. Então, nós precisamos ter a mente
e o comportamento de Cristo, como nós lemos na introdução do texto de referência. Que ele, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Há momentos que você vai ter que marcar sua posição de líder, de pessoa, de cidadão, mas há muitos momentos na obra de Deus que nós precisamos ter um comportamento de servo, de dizer à nossa liderança: aqui estou, meu pastor, aqui estou, meu líder. Ou você precisar de mim para alguma coisa, como eu digo aqui para os irmãos, é só assoviar que nós chegamos junto, porque é assim que se faz a obra de Deus. É assim que se faz a obra de Deus. E na obra de Deus está cheia de pessoas imperfeitas. Tá? O 1.3, amar e obedecer. Por amor a Deus, enviou Jesus para nos salvar. João 3,16. E o amor do Filho, em obediência, cumpriu o seu chamado, dando sua vida por amor a nós. Está em Hebreus capítulo 5. Eu vou usar a minha Bíblia bereana para nós lermos essa referência, que está em Efésios capítulo de número 5. Efésios, não é Hebreus. Eu li Hebreus, mas é Efésios. Capítulo de número 5. Vamos ler aqui a palavra. Cabeça. Vamos lá. Efésios 5 e 1. Está aqui. Do ladinho de Filipenses 5, do 1 e o 2. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, assim como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, a Deus, em oferta e sacrifício e aroma suave. Então, esse deve ser nossa compreensão, nosso entendimento, nos servir na obra de Deus e nos servir ao próximo. Porque você lembra aqui do título da lição, o verdadeiro discípulo de Cristo não serve às pessoas, serve às pessoas e não a si mesmo. Então, o sentimento de Jesus era o quê? De servir a todos, servir a Deus e não a si mesmo. E se entregou em morte de cruz por nós. Esse sentimento de servir, ele deve ser o cartão postal da sua igreja. E o cartão postal da sua igreja não é a fachada, não é o desenho arquitetônico, não é os bancos, não é as poltronas, é você. Você é o cartão postal da sua igreja. E as pessoas precisam ver em mim e em você a pessoa de Jesus Cristo, principalmente no servir desta obra. Amém? Eu ensinei que ser um verdadeiro discípulo não é um poder em si mesmo, mas um exercício de vocação divina para serviço cristão. Mesmo discípulos de Cristo podem contrair a síndrome de Diótrefes, e em razão pela qual deve em tudo imitar a Jesus. Você lembra de Diótrefes, que era um opositor à obra de Deus em uma das igrejas da Ásia, onde o apóstolo João escreve para Gaio e é lida a carta na igreja. E esse Diótrefes era um obreiro, como diz lá na terceira epístola de João, que ele queria primazia em tudo. Tudo ele queria ser o primeiro, ele não queria ser o segundo, ele tinha primazia em tudo. Tudo ele queria ser o primeiro. Nós devemos procurar o nosso lugar na obra de Deus. A honra quem tem honra, na hora certa, no momento certo. Amém? O tópico 2. A quem servir? A quem você serve de fato e de verdade? O discípulo de Cristo demonstra amor a Deus enquanto serve os diversos grupos de pessoas.
Está em Hebreus 6 e 10. Que carecem de sua assistência espiritual, social e amor. Entre eles os pobres, os órfãos, viúvas e pessoas prioritárias. Hoje, nós temos muito mais pessoas nessa situação. Contudo, no nosso servir, essas pessoas devem estar na nossa lista do servir. Ele fala aqui o seguinte: o discípulo de Cristo demonstra amor a Deus enquanto serve aos diversos grupos de pessoas. Agora, entenda uma coisa: muitas pessoas pensam que pelas obras serão salvas e que pelas obras seus pecados são perdoados. É um ledo engano. Isso não é assim que funciona. Se você ainda não sabe, nós não somos salvos pelas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. O nosso chamado à salvação foi para as boas obras. Não é que as boas obras que nós fazemos vai nos salvar. Não. Nós fomos salvos para fazer as boas obras. E nessas boas obras, nós demonstramos o nosso amor a Cristo ao servir aos mais diversos grupos de pessoas, sem fazer o bem, sem olhar a quem. Esse deve ser o lema de minha alma, escrito na tábua do meu coração, para que o meu ego não se apodere do meu trabalho na obra de Deus e queira destaque nesta obra. Não. O ego, ele deve ficar encarcerado e sair somente no momento certo. Porque se eu dou razão ao meu ego, eu vou ser um imitador de Diótrefes. Eu vou querer primazia em tudo e achar que eu mereço. Ora, é bem verdade que todos nós gostamos de elogio e um discípulo deve ser elogiado, principalmente em público. Contudo, o discípulo de Cristo não deve trabalhar pelo elogio e nem viver elogiando. O discípulo de Cristo deve ser sincero, sem cera. O discípulo de Cristo deve ser limpo de corpo e de alma. Tudo que ele faz para a obra de Deus. Por quê? No tópico 2.1 diz assim: a Deus. Servir a Deus é cumprir com alegria e dedicação as tarefas que nos foram dadas. Salmo 100, versículo 2. Jesus sintetizou assim: em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. A mensagem é simples: fazer aos outros é servir a Deus. Diótrefes não tinha esta visão. Ele servia a si próprio. João escreve: quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Então, para que o mundo veja que nós já vimos e reconhecemos Jesus Cristo como Salvador da nossa vida, nós devemos fazer as boas obras. Para que eles possam ver Cristo na minha vida. E, sobretudo, o que minha mão direita fizer, a esquerda não veja, porque eu estou fazendo a Deus. Eu estou obedecendo ao meu líder. O meu líder me deu uma missão. Eu preciso cumprir esta missão. Agora, veja bem, ser um discípulo não é tarefa muito fácil e nem fazer um discípulo é uma tarefa fácil. Fazer um discípulo é uma tarefa muito difícil. Fazer um discípulo exige muito esforço do seu discipulador. Por quê? Ora por outra, o discípulo ele vai imitar o seu Senhor, o seu discipulador. E é verdade que o discipulador é um ser humano comum, mas cheio de virtude. E é natural que o seu discípulo
queira copiar. É comum você ver um grupo de obreiros, de pastores, falando, gesticulando, como o seu pastor, como o seu líder principal. É muito comum você ver na igreja o grupo de irmãs se vestindo, falando como a sua líder. E isso é natural porque o líder ele deve ser influenciador. O líder deve ser uma pessoa que influencia. E ele influencia através da prática de atos e palavras. Portanto, quando eu faço alguma coisa, eu devo fazer para Deus. Mas eu também fui inspirado pelo meu líder. Um bom líder é um ser inspirador. Você que está me ouvindo, que é um líder, seja inspirador aos seus liderados. Seja um inspirador ao seu povo, aos seus jovens, às suas senhoras, aos seus obreiros. Por quê? Porque fazendo assim, eles vão permanecendo na obra de Deus e sendo impulsionado a ficar na obra de Deus, a não pedir baixa do seu chamado. E a responsabilidade de um líder é muito grande com os seus liderados, porque os seus liderados esperam do seu líder. Agora, os liderados devem em tudo ajudar o seu líder. Todo pastor gostaria de ouvir dos seus liderados: pastor, conta comigo. Pastor, estamos juntos. Vamos fazer uma campanha de oração. Pastor, conte comigo. Vamos fazer uma cruzada. Pastor, conte comigo. Vamos fazer no domingo um almoço beneficente. Pastor, estou aqui. Pastor, meu carro está à disposição. Pastor, eu tenho um livre o domingo, porque quero ajudar. Todo pastor gostaria de ouvir dos seus liderados esta palavra. Então, andando para o tópico 2 ainda, 2.3, diz a igreja. Pedro, um dos primeiros líderes da igreja, recomendou: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas por ânimo pronto, ou por pronto ânimo. Ou seja, eu devo ter o bom ânimo para servir a Deus, para trabalhar na obra de Deus e estar pronto para servir a Deus. Querido, não tem coisa melhor do que você servir a Jesus. Não tem coisa melhor do que você, obreiro, ter um cargo na igreja, servir a Jesus. Você ouvir o seu líder pregar, ou seu líder te dar uma oportunidade na casa de Deus para você fazer a exposição de algum texto, de alguma palavra, você pregar, você participar. Isso é saboroso, isso edifica a nossa alma, isso nos anima a permanecer cada dia mais nos caminhos do Senhor. Não olhe para a pessoa, olhe para Jesus. Olhe para o propósito, descubra qual é o seu propósito e veja o propósito do seu líder e ande em consonância com ele. Amém? Tópico 3. Chamado para servir. Jesus deixou sua glória para servir. Ele próprio explica sua missão ao dizer que não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20 e 28. E fala ainda que o servo não é maior do que o seu senhor. Isso é uma grande verdade. Está em João 13,16. Indicando que nós também fomos chamados para servir. Agora, eu lhe pergunto mais uma vez: a quem você está servindo? A quem você está servindo? A Jesus ou a si mesmo? O que você faz na obra, você faz para a obra ou faz por você? Para você se manter. Não confunda as coisas. A obra de Deus, ela tem dono. Vamos lá. 3.1.
como um diácono à mesa. Em Atos 6, vimos a instituição do diaconato da igreja, diante de uma necessidade que os líderes passaram a ter. Ora, você lembra lá em Atos capítulo 6, que estava havendo contenda entre os pobres e as viúvas. E os apóstolos é quem estavam acudindo esse povo. E o número de pessoas cresceu de forma muito grande, de modo que a obra, eles não davam conta de pregar a palavra e servir a mesa, servir a distribuição, que nós chamamos hoje de cestas básicas, né? Mas foi instituído o diaconato. E o que é o diácono? O diácono é um servo, é uma pessoa que que foi chamado por Deus para servir a obra. O diácono, ele não é um serviçal. O diácono não é um qualquer. O diácono é um servo de Deus. O diácono é uma pessoa que tem um chamado de Deus para servir. E quando nós servimos, devemos servir com excelência. Nem todos servem para servir. Somente aqueles que têm um chamado para servir na obra é que servem de fato. Ser um diácono não é ter um cargo comum ou dos mais baixos da obra, não. Ser um diácono é, sobretudo, estar atento ao seu chamado e pronto para servir. O diácono na obra de Deus, ele tem um grande valor. Nós assembleanos, não desconsideramos o diácono, em forma alguma. Diácono não é somente para carregar banco, limpar a igreja. Não, o diácono ele tem um papel fundamental na casa de Deus, no meio do rebanho. O diácono ele acompanha as necessidades da igreja, ele acompanha a evolução dos trabalhos em todas as áreas da igreja, em todas os departamentos, deve ter um diácono para dar sua visão, sua posição de experiência, ser um ajudador na obra de Deus. Eu sou hoje um pastor ordenado, mas o meu exercício é de diácono, eu gosto de servir, e eu gosto de estar na casa de Deus. Eu acho bom o dia de ir para a igreja, e o dia de estar sendo útil para Deus, útil para alguém, tá bom? Então vamos lá. O termo diácono vem do grego e significa ministro, servo, ajudante. Essa função se tornou crucial para que os apóstolos se dedicassem à pregação e à oração, enquanto os diáconos serviam aos irmãos. Como um pastor no aprisco. O discípulo que exerce a liderança, assim como um pastor de ovelhas, é um zelador e também um guia que cuida, apacienta e cuida das ovelhas no aprisco. Salmo 23. Um discípulo verdadeiro, assim como um pastor de ovelhas, assume o cuidado e responsabilidade para garantir a segurança do rebanho, bem como a orientação para mantê-los vivos. Nenhuma ovelha subsistirá sem cuidado do pastor, assim também o discípulo sem o seu mestre. Entendeu? É desse jeito. O pastor das ovelhas cuida de suas ovelhas. E nenhuma ovelha se mantém segura, crente, firme, sem a presença do seu pastor. É preciso a presença do seu pastor na sua vida. Tenha um pastor na sua vida, mas que seja realmente um pastor. O tópico 3.2. Como um pastor no aprisco, e 3.3. Como um samaritano na rua. Servir não diz respeito às quatro paredes de uma igreja, mas mostrar o amor e misericórdia de Deus em qualquer lugar. Veja bem, se a sua igreja não tem um trabalho social ativo, não é por falta de pessoas merecendo esse trabalho.
É por falta de pessoas para exercer e fazer esse trabalho. E diga-se de passagem, as pessoas, os irmãos, eles preferem hoje mais os cargos que dão destaque. Os cargos na igreja que mais dão destaque são os mais desejados. Mas na visão de Deus, todas as funções, todos os cargos são importantes para fazer funcionar a obra de Deus, que se tornou muito grande. Há pessoas pobres, há pessoas aflitas, há pessoas doentes, há pessoas famintas, há pessoas injustiçadas. E todas elas, um trabalho social da igreja pode acudi-la. Se você tem um trabalho social na sua igreja e esse trabalho é forte, é ativo, parabéns para você. Se você não tem, olha, reflita sobre isso. Alguma coisa precisa ser feita. E agora? Você, como um verdadeiro discípulo que não serve a si mesmo, mas serve ao Cristo ressuscitado, você é o canal de bênção na vida dessas pessoas para alcançá-las para Jesus. Lembrando que você não foi salvo para as obras, você não é salvo pelas obras, mas foi salvo para as boas obras. Amém? Então vamos lá. Como um samaritano na rua, servir não diz respeito às quatro paredes de uma igreja, mas mostra o amor e misericórdia de Deus em qualquer lugar. Na parábola do bom samaritano, Jesus mostra isso a um doutor da lei, um religioso que queria saber como herdar a vida eterna. Veja que esse negócio de boas obras e pensar que é salvo pelas boas obras, isso não é de hoje, não. Isso é de muito tempo. Você conhece bem a parábola do samaritano, se não conhece, do bom samaritano, se não conhece, está em Lucas capítulo de número 10. Você pode verificar, estudar. As obras, elas não nos salvam, ela é o complemento da salvação. Nós precisamos das obras. Sim, nós precisamos. As pessoas, o mundo, precisa das nossas boas obras. Sim, precisa. A igreja precisa ter condições de fazer boas obras, obras sociais. E o maior financiador desta obra não é o governo, não é o governo da política, o governo não é o dinheiro público, não. É o nosso investimento, o nosso dinheiro. O nosso dinheiro é o maior financiador desta obra. Eu devo ser um bom dizimista, um fiel, para que a obra de Deus tenha condições de prosseguir. E assim nós vamos fazendo com que a palavra de Deus arda no coração de muitas pessoas, Então, eu ensinei para você que existem diversas funções e atribuições no ministério cristão, mas todos os que as ocupam está uma incumbência principal, servir. Ou seja, tem uma incumbência principal, servir. Assim, todos devem estar atentos e prontos a assistir ao seu próximo, quer dentro da comunidade da fé ou fora da igreja. Não queira fazer o bem somente dentro da igreja, mas fora também da igreja. Primeiro de casa, depois os de fora. Não dê tudo por de casa, dê um pouco para cada um. Quando o bolo é pequeno e a boca são muitas, faça como a mamãe. Tira uma fatia para cada um e explica que é só por hoje, amanhã Deus vai mandar mais. E cada um pega uma fatia daquilo que você pode dar. Então, meu amado irmão, seja um discípulo de Cristo. Um discípulo que não serve aos homens, mas serve a Deus. Um discípulo que ama e admira o seu pastor, sua liderança,
seja um discípulo companheiro, não seja como Diótrefes, seja como Demétrio, um companheiro de primeira hora, pronto, ávido a servir. Seja um discípulo que está a todo instante perto do seu discipulador, dizendo, conta comigo, vamos juntos, nós vamos conseguir, Deus vai abençoar. Empolgue, anime o seu discipulador como discípulo, para que ele também tenha coragem e bom ânimo de prosseguir a obra de Deus. Entenda que as boas notícias que vinham de Gaio para João o animava, apesar da idade, apesar das circunstâncias. João tinha um ânimo pronto para servir e estava trabalhando com 98 anos de idade aproximadamente. Ele estava ativo na obra de Deus, preocupado com os afazeres que a obra tinha por fazer e o desejo de viajar. Agora você imagina uma pessoa com 98 anos ainda querendo viajar para fazer a obra de Deus. Olha, quando eu olho para João, eu sinto-me um pouco envergonhado, porque ele é um grande exemplo de perseverança e de utilidade na obra de Deus. Seja um crente útil, seja um crente pronto, ávido a servir na obra de Deus. E você vai ver que nada que você fez e fará ficará em vão. Tudo que você fizer na obra de Deus, até mesmo um copo d'água que você der a um dos servos de Deus, não ficará em vão. A paz do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus fale mais forte ao teu coração. Tenha bom ânimo, levanta a cabeça, vamos embora. Jesus está voltando, vamos trabalhar para Ele. Tenha bons estudos, um grande abraço. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like da fé e comentar. Você vai estar me ajudando a ir mais longe para levar esta palavra. Seja um crente que foi salvo para as boas obras. Um grande abraço.